Oi, turminha, segundo, como é que todos estão? Tia voltou. Olha só, nós vamos falar agora sobre bairro tem história. Olha que legal. Página 26, tá bom? Página 26. Lembra quando tia pediu uma atividade que era até atividade avaliativa, que vocês colocassem a imagem de uma cidade, perdão, uma cidade não, de alguma rua da nossa cidade, Bom Conselho, que estivesse representada no passado e uma mais atual. Pois é, voltamos aqui para uma situação parecida, porém não é nossa cidade, né? Essa daqui é justamente Ponte Maurício de Nassau, em Recife, 2017. Ou melhor, olha só, é a mesma ponte, mas elas estão com registros diferentes. Nós temos aqui a mesma ponte, só que em anos diferentes. 1930 e 2017, certo? São registros diferentes das imagens. E observando-a, nós vamos perceber que algumas coisas mudaram. Assim como aquelas fotos que vocês me enviaram, lembram? Que vocês me enviaram algumas cidades de Bom Conselho, perto, eu só quero dizer cidades, algumas ruas de Bom Conselho, e verificamos que, mesmo nós morando aqui numa cidade pequena, sem muitos edifícios, sem ser uma capital, mas observamos que nessas fotos houveram mudanças, que o tempo passou, que muitas coisas aconteceram e que as pessoas fizeram outras estruturas. Essas pessoas que moravam nesses ambientes, nessas ruas que vocês colocaram para mim, ou até mesmo o governo, mudaram assim o calçamento, asfaltaram, o saneamento básico, enfim, né? Por N situações. E aqui temos uma situação bem parecida com a que eu falei. É bom que vocês olhem pelo livrinho de vocês, que fica bem melhor, tá? Essa é do Recife. Recife é o que, gente? Recife é a capital, certo? O estado é Pernambuco, mas Recife é a capital. Então, nós moramos no estado de Pernambuco, porém Recife é a cidade, Recife é a capital, tá ok? Então aqui é uma ponte. Ponte é essa que, como eu disse, se vocês observarem a foto com bastante carinho, vocês poderão ver que lá no fundo haverá imagens diferentes da foto mais atual. Vocês irão observar que haverão casarões na primeira imagem, tá? E na segunda nós observaremos que haverá prédios ao invés de casas, certo? Esse lugar aqui é um lugar bastante movimentado, vocês observem, que é mais um local assim voltado para distribuição de avenidas, pessoas que passam, ônibus, carros, né? Circulação de pessoas, um local bastante movimentado. Visto isso, vocês farão essa atividade, certo? Mas antes que façam essa atividade para me enviar, vocês terão que fazer as duas, para que eu possa colocar a presença de vocês. Mas antes disso, deixa eu explicar um pouquinho, tá bom? Vejam bem, olha só o que é que nos diz o texto. Vimos nas fotografias da página anterior o mesmo bairro em épocas diferentes. As transformações que ocorreram nessas paisagens e também as marcas das pessoas que viveram e que vivem nesse lugar. Cada bairro tem uma história e suas características. Quando conhecemos os acontecimentos ocorridos ao longo do tempo em cada bairro, é possível entender alguns aspectos, como alguns dos costumes das pessoas que moram ali. Podemos também compreender a origem de algumas construções, a origem dos nomes das ruas e etc. Aí nós temos aqui uma imagem. Vejam bem, essa imagem aqui representa um outro bairro, na realidade, mas só que não é mais no estado de Pernambuco. Estamos falando agora justamente Blumenau, Santa Catarina, na região sul do nosso Brasil, já lá no finalzinho, tá? Se vocês observarem, essas casas aqui que vocês veem na imagem, tem alguma parecida aqui em Bom Conselho?
Será? Elas parecem os famosos chalés, certo? Essa característica de residência é diferente das nossas aqui de Bom Conselho e das proximidades e cidades circunvizinhas. E por que são diferentes? Gente, no Rio Grande do Sul, há muitos imigrantes da região, perdão, há muitos imigrantes alemães, certo? Ou seja, saíram do seu país e vieram morar nessa região. E com isso, como a tia já falou lá no início, eles possuem, assim como tantos outros que moram em diversos outros países, costumes, tradições, tanto no modo de falar, na roupa, nas características físicas de sua casa, na estrutura física de sua casa. Então, eles trouxeram para o Brasil tudo isso consigo. E lá é uma das regiões mais consideradas alemã, certo? Porque realmente nessa região em especial, existem muitos originários da Alemanha, certo? Oriundos da Alemanha. Então formaram um bairro, assim como nós vimos Uri, logo no início, lá, em que ele fala que há o bairro em São Paulo, o bairro da Liberdade. Assim no Rio Grande do Sul, temos um bairro em que há um grande número de cidadãos sendo alemães, quero dizer, perdão. Então, eles trouxeram consigo todas as suas características, trouxeram na mala mesmo. Vou trazer na mala comigo minhas origens, meus costumes, minhas festas, minhas características da minha casa, da minha moradia. Por isso que nós vemos na realidade essa casa bem diferente da que nós costumamos encontrar no dia a dia. Pois é. E ao ler esse pequeno texto aqui, o que ele quer nos dizer? Para só lembrar vocês, mesmo o bairro, por mais simples que ele seja, ele tem seu ponto de origem, tá? Formações por pessoas ou com questões aquisitivas maiores ou menores, mas se formaram, se constituíram, certo? E dali puderam acrescentar outras casas, acrescentar novas pessoas a essas moradias para se tornarem um bairro. Cada bairro, cada cidade, cada país possui suas histórias, possui sua historicidade, possui a sua originalidade. É isso que tia quer dizer. Vamos convenhar assim, certo? Olhem bem. No jogo rápido diz o seguinte: converse com os colegas e o professor sobre as transformações que vocês podem perceber ao comparar as fotos A e B. Depois anote as conclusões a que vocês chegaram. Essa fotografia está falando justamente dessas duas. Vocês vão ver o que mudou, o tempo que se passou. Se for possível se você for esperto, você vai colocar aqui: tia, passou tantos anos. Eu não vou dizer não. Eu quero que alguém dê um estalo e me diga, certo? Passaram-se tantos anos, mudou isso, tinha isso, mas tiraram, agora acrescentaram determinado detalhe. Estão entendendo? Fechado? Conto com vocês? E no segundo, essa atividade vocês podem fazer no caderno, tá? Fica bem mais fácil. Pesquisem em livros, revistas ou na internet uma imagem de um bairro no Brasil que apresente aspectos culturais das pessoas que vivem nele. Coloque a imagem em uma folha separada e depois mostre a seus colegas e ao professor. Pronto, você pode fazer o seguinte: você pode pesquisar na internet, talvez a revista não seja tão fácil você encontrar em casa, mas o que for melhor para você. Você vai encontrar essa figura desse bairro que tenha características diferentes da nossa, diferentes eu digo, culturalmente, como tia falou, desses seguintes bairros: bairro da Liberdade e aqui o bairro alemão, não é isso? Cultura alemã, quero dizer. Você vai fotografar e você vai explicar, basta só uma linha e dizer do que se trata para que eu possa saber se você realmente entendeu. Então vamos lá, tia vai estar esperando. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo e feliz final de semana. Beijão!